aí, galera, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma. Estamos aqui hoje para mais uma aula das nossas atividades curriculares complementares. Eu te convido aqui a ficar até o fim dessa aula comigo, a fazer todas as anotações aí que você achar pertinente, relevante. A gente vai falar hoje de um grupo de organismos, né, aí, que está presente no nosso dia a dia, que faz parte, inclusive, da nossa alimentação. Eu tenho certeza aí que talvez você já até consumiu um organismo desse. Também está relacionado a algumas doenças, né? Muito importante para a manutenção aí da ecologia, dos locais. E a gente vai falar um pouquinho dos fungos, que talvez você já tenha até mesmo visto aí em filmes, em séries, né? Eles estão aí muito presentes, né, em diversos tipos de contexto. Coloquei aqui no quadro para vocês algumas anotações muito importantes sobre esse grupo e a gente vai começar então agora a entender quem são esses organismos aí tão famosos, né, e tão relevantes para a nossa vida também, tá? Então vem aqui comigo. A primeira característica é que os fungos, eles são organismos eucariontes. O que isso significa pra gente? Significa que eles possuem aquela célula mais complexa, aquela célula que possui núcleo, inclusive, e vários, né, também organelas ali presentes, cada organela cumprindo a sua função, tá certo? Outra coisa é que os fungos, eles podem ser unicelulares ou multicelulares. São organismos que podem ser constituídos de uma célula apenas ou mais. Porém, esses organismos, eles não conseguem ainda formar tecidos. Então, por mais que eles tenham muitas células, essas células não conseguem atuar ali todas juntas, né? Formando essa estrutura de tecido que a gente conhece. Então, eles não vão ter, tá? Outra característica que a gente também pode pontuar é que são organismos heterotróficos, ou seja, esses organismos, eles não produzem seu próprio alimento. E muitas das vezes, gente, os fungos, eles são confundidos com organismos que fazem fotossíntese. Então, por favor, já destaca aí nas suas anotações. Fungo não faz fotossíntese. Talvez, né, até olhando ali para um fungo, sem nenhum conhecimento biológico, você acharia que o fungo é uma planta. Inclusive, muita gente já achou isso. Eles já foram até colocados ali no grupo das plantas. Mas eles não são. A gente entendeu que fungo é fungo, né, e ponto final. Então, eles têm um reino só deles, que é o reino fungi, certo? Não fazem fotossíntese, não produzem seu próprio alimento, portanto, eles não poderiam estar junto com as plantas nesse grupo, tá certo? Bora lá. São organismos que possuem uma parede celular, tá? E essa parede celular, ela é constituída de um açúcar. Esse açúcar, ele tem como nome quitina, tá? Então, essa parede celular dos fungos possui aí a quitina como revestimento. Também é muito importante, né, lembrar aí você que não faça a famosa confusão que sempre se faz aí com os fungos, que é confundir quitina com queratina, tá? Então, por favor, já destaca aí, né, nas suas anotações no teu caderno, para que você não caia nesse distrator nas questões. Queratina, gente, é uma proteína que a gente não vai encontrar ali na célula do fungo. Quitina é um açúcar que realmente vai estar na parede celular desses organismos, tá certo? Outra coisa que a gente pode colocar é que eles têm uma reserva de alimento. É muito importante a gente lembrar que os organismos, né, eles precisam guardar alimento, inclusive eu e você, né? A gente não come o tempo todo, a gente se alimenta e guarda uma parte, né, para fazer ali energia. O fungo também, ele tem uma reserva nutritiva e essa reserva a gente vai chamar de glicogênio, anota aí. Glicogênio, que inclusive é a mesma reserva que a gente encontra em nós, certo? No nosso caso, a gente vai encontrar esse glicogênio no nosso fígado, né? A gente vai encontrar também nos nossos músculos e o fungo, ele vai ter, né, ali uma reserva especial também nas suas células desse açúcar, tá certo? Bora lá, tá? Continuar.
Aqui desse lado, a gente tem aqui um pouco da estrutura fúngica, né, como seria. Aqui eu coloquei para vocês, no caso, um fungo multicelular. Você percebe que é aquele fungo de formato, né, com cogumelo ali, mais visível, tá certo? Essa parte de cima, a gente vai denominar de um corpo, vamos destacar aqui, ó, corpo de frutificação, tá? Esse corpo de frutificação, por que ele é chamado dessa maneira? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas inclusive achavam que os fungos eram plantas? E quando elas achavam isso, pensavam ali que essa parte mais de cima, mais exposta, era um fruto. Portanto, recebia esse nome, corpo de frutificação. Mas a gente sabe que não é, né? Mas mesmo assim, esse nome ainda pode aparecer pra gente. Esse corpo de frutificação, ele basicamente faz parte de uma estrutura que a gente vai chamar de micélio, tá? Antes, a gente precisa esclarecer uma coisa. Os fungos, eles são dotados de células. E essas células a gente vai chamar de hifas, tá? Então, hifas nada mais são, vamos destacar aqui, do que células fúngicas, tá? Portanto, toda hifa é uma célula do fungo. À medida que a gente tem várias hifas juntas, essas hifas, elas vão formar um micélio, tá certo? O micélio, portanto, ele é um conjunto de células, tá? Um conjunto de hifas. Na parte de cima, a gente vai ter um micélio responsável pela reprodução desse fungo. Então, o fungo consegue se reproduzir a partir de células reprodutoras que ele, inclusive, pode liberar por essa região, né, aqui de baixo desse chapéuzinho, né, que a gente chama de páleo, né, na biologia. Aqui embaixo, a gente vai ter um outro micélio, que é o micélio vegetativo, tá? O micélio reprodutivo, que está lá em cima, é mais fácil, né, da gente associar a função de reprodução. Não tem erro, né, quanto a isso. Tá muito, né, linkado ali ao nome. O micélio vegetativo, ele vai estar associado à alimentação do fungo. Então, a gente vai destacar aqui, ó, micélio vegetativo e a alimentação, certo? O que acontece? Como a gente falou, né, anteriormente, o fungo, ele não faz fotossíntese, ou seja, ele não produz seu próprio alimento. Ele precisa se alimentar de algo que já tem no ambiente. E por isso, inclusive, são organismos decompositores. Então, o fungo que está lá presente, né, no ambiente, ele vai se alimentar da matéria orgânica que está no solo. Como que ele faz isso, né? Ele vai liberar enzimas nesse solo. E aí eu queria dar um exemplo pra gente um pouco mais próximo de nós. Então, com certeza você já deve ter passado por essa experiência, tá? Aí na sua casa, de algum alimento ficar por muito tempo, né, guardado, seja na geladeira ou até mesmo fora da geladeira, né? Fora da geladeira é até mais rápido para dar fungo, mas na geladeira também pode aparecer. E quando você foi consumir aquele alimento, você percebeu que estava cheio de fungo, né? Tinha um bolor, né? Como a gente chama. Às vezes fala-se até que está mofado, né? Também. O que está acontecendo ali, gente? Haviam células fúngicas no ar, certo? Inclusive, nesse momento, existem muitas células fúngicas aí no ar. Essas células fúngicas a gente vai chamar de esporos, tá? Vamos colocar aqui, certo? Esses esporos, estando aí no ar, eles podem cair sobre os alimentos e se esse alimento, né, tiver ali principalmente quentinho, né, por causa do tempo mais quente, em um ambiente, né, ali mais iluminado, esse fungo ele começa a crescer e ele começa, inclusive, a se alimentar daquele nutriente que está ali, né? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, não existe isso de você pegar um alimento, pensar assim, ah, ó, essa parte aqui tá com fungo, vou cortar e comer essa outra aqui, né, que não tem. Gente, se o fungo já está aparecendo do lado de fora, é porque do lado de dentro ele já se espalhou completamente, tá? Então você não pode fazer isso. Se tem fungo ali numa parte do alimento, você tem, né, que descartar o alimento inteiro, tá certo? Ele só consegue ir para o meio externo quando ele com certeza já desbravou ali toda a parte interna desse alimento, tá certo? Então, o que acontece? Esses esporos, essas células reprodutivas estavam no ar,
caíram ali sobre o alimento, né, lá na sua casa. Esse fungo começou a crescer e ele começou a comer, por exemplo, esse pão. Você percebe que passado ali um tempo, esse pão, inclusive, ele vai ficar mais mole, né? Uma textura ali mais fragilizada, porque o fungo, gente, está se alimentando, tá certo? Desse pão. Através do micélio, que a gente vai chamar de micélio vegetativo, que é a parte que fica dentro do pão. A parte que fica fora do alimento é para reproduzir. A parte que fica do lado de dentro é para, né, ali se alimentar. Isso se dá a partir de enzimas, tá? As enzimas são liberadas, né? Essas enzimas, elas vão ali auxiliar na digestão do alimento. Depois esse alimento vai ser, esse nutriente vai ser absorvido. Gostaria de lembrar que você faz algo muito parecido também, né? Lá no seu estômago, né? Você joga um alimento ali dentro, esse alimento ele é degradado, né? Ele é liquefeito, era um alimento que era sólido e vira algo, né, mais líquido. E depois você absorve esses nutrientes. A diferença, né, que a gente vai pontuar aqui mais, de uma maneira mais enfática, é que o fungo faz isso, mas num ambiente externo. É claro que a gente não pode comparar a estrutura fúngica com, né, os nossos órgãos, os nossos sistemas, mas é bom a gente fazer essa analogia para conseguir aí entender direitinho como que as coisas ocorrem, tá certo? Então esse fungo liberou as suas enzimas no pão, essas enzimas amoleceram o pão, o fungo então consegue absorver os nutrientes que estão ali. Ele não produziu nada, gente, ele conseguiu se alimentar de algo que já estava ali do lado de fora. Ele traz esses nutrientes para dentro e uma parte desses nutrientes ele vai reservar. E qual é a reserva que a gente falou agora há pouco? Glicogênio, tá? Um açúcar, tá certo? Então, essa é a digestão dos fungos, que a gente classifica, inclusive, como extracorpórea. É uma digestão fora do corpo, tá certo? Vindo aqui, né, para a importância desses fungos, eu destaquei aqui para vocês que eles são importantes decompositores. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que eles fazem um processo muito importante na biologia, que é o processo de reciclagem, né? E não é essa reciclagem aí, talvez, de plástico, né, o material que você está pensando. É uma reciclagem da matéria orgânica, ou seja, todos os compostos que eu tenho no meu corpo aqui, no dia que o indivíduo morre, gente, seja um animal, uma planta, né, ali, isso vai para o solo. Só que não pode ficar perdido no solo ali, todas as proteínas, todos os açúcares que eu tenho no meu corpo. Os fungos, eles vão se alimentar disso e quando um animal comer um fungo ali, isso está voltando para a cadeia alimentar, certo? Então eles são ótimos recicladores da matéria. Outra coisa também é que esses fungos eles podem agir como mutualistas. O que é isso? É uma relação de dependência entre os indivíduos. Significa ali que eles se beneficiam. E eles fazem isso, inclusive, com as algas, tá certo? Botamos aqui também que eles são organismos fermentadores, né? Ou seja, esses fungos aí, eles conseguem fermentar os alimentos, produzir, né, ali álcool, produzir CO2 também pra gente. A gente aproveita muito isso na biotecnologia, né, na fabricação aí de fermento para pães, né, para bolo, as bebidas alcoólicas também que nós utilizamos, estão muito relacionadas a isso, tá? E são indivíduos também parasitas, certo? Então, todo mundo que desenvolve aí uma micose é uma doença relacionada a fungos, tá certo? Então, por exemplo, frieira, né? Pano branco, né, a candidíase, são doenças relacionadas a fungos, são os fungos que causam, né? E é óbvio que com alguns fungos a gente consegue ter uma convivência harmônica, né, ali. Mas com outros, né, quando acabam aumentando ali a sua quantidade, pode ser prejudicial à nossa saúde, tá certo? Mas de uma forma geral, é muito importante a presença dos fungos aí no ambiente pra gente, tá?
Como reprodução assexuada, que a gente vai destacar aqui, gente, reprodução sexuada, os fungos têm vários tipos de reprodução diferente. Praticamente, para cada grupo de fungo, a gente coloca uma reprodução diferente. Mas a reprodução assexuada, ela é um pouco mais generalizada, por isso que a gente vai destacar ela aqui, tá certo? Na reprodução assexuada, a gente tem a primeira, que é o brotamento. Isso significa, gente, que um organismo ele pode ter o surgimento ali, né, de um outro no seu corpo a partir de processos de mitose, tá certo? Forma-se um broto, esse broto se destaca e depois esse fungo, né, esse novo fungo começa a crescer sozinho, tá certo? Na fragmentação, a gente tem uma reprodução que é quando se pega ali um fungo, né, macroscópico, um fungo, né, maior e grande. Imagina que a gente pega aí ele em vários pedaços, né, separa esses pedaços, fragmenta e depois, né, cada pedaço desse gera um novo fungo. Isso é uma fragmentação, certo? E a esporulação, que foi um exemplo que a gente deu, né, até mesmo agora há pouco, que é quando esses indivíduos eles liberam células que vão germinar novos fungos. E essas células a gente chama de esporos, tá certo? Nessas reproduções, gente, que eu falei agora para vocês, não existe variabilidade genética, tá? Os indivíduos, eles acabam ali tendo uma grande proliferação, porém, essa proliferação, ela é igual, né, para esses indivíduos, eles são iguais, tá? Existem vantagens e desvantagens nesse processo. Vamos observar como isso pode aparecer numa questão pra gente? Então, eu te convido a fazer aqui a leitura comigo, tá, dessas questões e analisar como, né, esses fungos podem aparecer aí pra gente. Bora lá. As leveduras são seres que, primeira coisa que a gente já tem que destacar, que levedura é fungo, tá? É um dos fungos, inclusive, que a gente utiliza na fabricação de cerveja, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Não possuem envoltório nuclear, sintetizam proteínas e não realizam fotossíntese. Gente, quando ele fala que não possuem envoltório nuclear, isso é um erro. Os únicos indivíduos que não possuem envoltório nuclear são as bactérias, tá? Então, a gente vai destacar por conta disso, tá? Letra B, possuem envoltório nuclear, perfeito. Sintetizam proteínas também, todos os seres vivos sintetizam proteínas e não realizam respiração celular. Gente, eles realizam sim, tá? Bora lá, letra C, não possuem envoltório nuclear, a gente já pode descartar porque eles possuem, tá? Fala que não possuem proteínas, a gente sabe que eles possuem sim, e realizam respiração celular, que isso, né, eles realmente fazem. Letra D, possuem envoltório nuclear, ok, tá? Sintetizam proteínas, também ok, e não realizam fotossíntese. De fato, eles não fazem esse processo fotossintético, né? Na letra E fala de novo que não possuem envoltório e não sintetizam proteínas e ainda fala que realiza a fotossíntese. E a gente sabe que eles não fazem esse processo fotossintético, tá certo? Portanto, né, é bem lógico pra gente que nessa daqui a gente vai marcar a letra D, certo? Bora lá, gente. Nessa daqui fala-se o seguinte, falta de espaço, problemas de armazenamento e umidade. Esses foram os 3 fatores que levaram ao descarte de 20 mil dos 35 mil livros da Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Eney, em Ponta Grossa. Depois de 2 laudos que comprovaram a existência de fungos nos livros, todos os exemplares contaminados serão incinerados. Outro fator que possibilitou o crescimento dos fungos no interior da biblioteca foi a disponibilidade de. Então, a gente tem que analisar nessa questão qual ambiente ali foi propício, né? Foi agradável, foi vantajoso para que esses fungos viessem a crescer, tá certo? Na letra A, fala o seguinte, matéria inorgânica empregada na impressão dos livros, a qual é utilizada para a produção de alimento pelos fungos, visto que eles são seres autotróficos quimiosintetizantes. Gente, a gente sabe que os fungos não produzem seu próprio alimento, então eles não fazem quimiossíntese, certo? E por esse motivo, a gente já pode eliminar inclusive a letra B, que fala a mesma coisa, tá? Vamos lá na letra C.
Luminosidade, fornecida pelas lâmpadas do local, a qual é necessária para a síntese de compostos utilizados como alimento. Gente, fungo não produz seu próprio alimento. Mais uma vez a gente vai ter que descartar, tá? Na letra D fala matéria orgânica fornecida pelas próprias páginas dos livros, a qual é necessária para a sobrevivência desses organismos, visto que os fungos são seres heterotróficos. Então é praticamente dizer para você que esse fungo estava se alimentando mesmo, né, das páginas ali dos livros, o que pode realmente ser possível, né? Letra E. Gás carbônico presentes no ar que circula pela biblioteca, ao qual fornece energia e alimento aos fungos, gente. Não faz muito sentido a gente pensar que o fungo vai se alimentar do gás carbônico, né? Por isso, a gente vai marcar a letra D nessa daqui, tá certo? Vamos lá para mais uma que fala o seguinte. Uma empresa americana afirma ter desenvolvido uma espécie de pão à prova de mofo, que mantém o pão intacto por 60 dias. De acordo com os criadores, o alimento é submetido a um micro-ondas especial que mata os fungos que deixam o pão mofado. Para que colônias de fungos não se desenvolvam sobre o pão durante o período citado na notícia, o micro-ondas. Bora lá. Letra A. Elimina grande parte dos esporos presentes no ar e que entraram em contato com o pão antes do procedimento desenvolvido. Lembra do exemplo que a gente deu? Que os esporos estão presentes no ar, né, ali, eles caem sobre o alimento e durante a condição ali favorável, eles crescem. Se a gente eliminar esses esporos antes, né, realmente esse pão ele pode durar muito mais tempo, tá? Essa letra aí tem tudo, né, pra gente marcar ela, mas vamos eliminar as demais, tá? Letra B, evapora praticamente toda a água do pão, tornando o alimento desidratado e sem condições para a proliferação do fungo. Esse não é o papel, né, ali do micro-ondas nesse processo. Letra C, destrói a parede celulósica do fungo, já para aí, porque o fungo não tem parede celulósica, ele tem parede celular, né, que é de quitina, inclusive. Ele fala na letra D que altera a composição alimentar do pão, né? Isso não tem muito sentido, até mesmo porque a ideia é que esse pão ainda seja comestível. E letra E, ele fala que interrompe o processo de decomposição, né? Mas ele nem começou, então não tem como a gente marcar a letra E. Sendo assim, a gente vai marcar a letra A, que é o que realmente a gente viu que fazia sentido desde o começo, tá? Muito obrigada pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula, né? Falar sobre esses organismos é muito interessante. Acesse lá o nosso plano de estudo, certo? Para que você consiga ter mais informações. Segue o nosso Instagram, né, da plataforma Gonçalves Dias. Ativa aqui o sininho para que você consiga, né, sempre estar por dentro aí dos vídeos que forem postados. Também dá um like aí no nosso vídeo que vai ajudar muito a gente. E eu te espero aqui numa próxima aula. Tchau, tchau!